Atos, capítulo 25. Como de costume, nós vamos fazer a leitura completa do capítulo, mas nesse primeiro momento onde nós estamos em pé, nós vamos ler apenas até o versículo 12. Então, Atos 25, nós vamos ler do 1 ao 12 e depois mantenha sua Bíblia aberta para que nós continuemos a leitura. Todos acharam? Amém? Então acompanhe comigo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor dele, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, nessa noite nós apelamos a Ti, ó Pai. Nós apelamos a Ti que é maior que nós. Apelamos a Ti que é soberano sobre nós, Senhor. Para que em nome de Cristo Jesus o Senhor venha nos libertar de tudo aquilo que tem impedido que a Tua palavra verdadeiramente mude e transforme os nossos corações, Senhor. Tu que tem todo o poder e toda a autoridade, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar? Esse capítulo é uma continuação direta do que nós vimos no capítulo passado, onde Paulo estava preso e sendo julgado por um homem chamado Félix, e nós vimos que esse Félix era um homem extremamente corrupto, e manteve Paulo preso sem julgamento por volta de 2 anos, esperando que Paulo em algum momento desse algum tipo de suborno a ele, o que obviamente não aconteceu. Devido às graves acusações de corrupção, fora as matanças generalizadas que aquele homem causava pelas cidades, ele foi deposto. E quem entrou no lugar dele foi esse Festo que nós lemos aqui. Pórcio Festo era o governador da província romana na Judéia. Ele substitui Félix. Se nós formos comparar esse Festo com Félix, ele era um governante infinitamente melhor. Não era, podemos dizer, não era um santo, mas era bem menos corrupto e bem menos sanguinário. Ele combateu o crime, combateu os terroristas da época que queriam levantar guerrilhas contra o Império Romano, mas fez tudo isso sem excesso de morte, sem excesso de violência. Então, comparado ao seu antecessor, esse homem que chega aqui, Festo, ele será um bom governante.
mas ele não é temente a Deus e não é 100% justo. Nós vimos aqui que ele, no fundo, já sabe que Paulo é inocente, né? Ele viu que as acusações não tinham muito valor, muita importância, e também não pretendia transportar Paulo de qualquer outro lugar. Ele simplesmente julgaria o caso como outro deveria ter feito, mas não fez. Porém, Festo chega agora em uma região onde o nacionalismo estava crescendo ao ponto de virar ódio contra os estrangeiros. Então, os judeus estavam se mobilizando para se revoltar contra Roma, e essa revolta vai acontecer mais para frente, o que vai resultar no ano 70 na desgraça de Jerusalém, na destruição do templo. Festo, vendo essa onda crescente desse povo revoltado e tendo agora a responsabilidade de governar esse povo, o que ele quer? Ele quer ficar bem com a galera, ele quer ficar bem com o povo. Então ele chega, ele passeia pela Cesareia, ele vai conhecer as regiões e são apresentados a ele quem? Os sacerdotes e os judeus mais importantes, ou seja, aqueles que têm cargos de hierarquia alto. Ele vai conhecer as autoridades do povo, as autoridades religiosas e as autoridades terrenas, para tentar criar ali um vínculo, para tentar mostrar, olha, eu sou romano, mas eu não sou ruim como aquele outro era. Estou aqui para ajudar vocês, estou aqui de boa intenção. Para quê? Tanto para que ele pudesse exercer um bom governo e para que eles não se voltassem contra ele. Mas ele já começou a perceber que o carinho do povo, principalmente das lideranças, vai depender do julgamento de Paulo. Porque o antigo Félix empurrou com a barriga e nunca julgou o caso. E o povo estava cada vez mais revoltado contra ele. Então Festo chega nessa situação e percebe, eu tenho que dar prosseguimento a esse caso, senão o povo vai se voltar contra mim. E um pedido que eles fizeram era o quê? Era que transportassem Paulo da Cesareia novamente para Jerusalém, para que ali ele fosse julgado pelas autoridades. Então, vamos tentar entender mais ou menos. Eu cometi um crime aqui no Rio de Janeiro, fui para outro estado, e as pessoas aqui do Rio querem me pegar, porque eu cometi um crime aqui. Então, eles estão pedindo, olha, que ele não seja julgado aí no outro estado, não. Traz ele de volta para o Rio para ele ser julgado aqui. Porque, entre aspas, o crime que Paulo cometeu, na visão deles, foi lá em Jerusalém. Mas nós vimos que a intenção não era criar um julgamento, e sim assassiná-lo no caminho. Eles estavam tramando que, quando Paulo fosse transportado de um lugar para o outro, provavelmente eles cercariam o comboio em algum momento, e ali eles assassinariam Paulo. Quem estava por trás do plano de assassinato? Os sacerdotes. Os sacerdotes. Não devemos nos apegar a imagens projetadas a cargos ou títulos. Até mesmo aqueles que exercem os cargos mais altos na hierarquia do povo de Deus podem estar corrompidos e podem estar em seus corações tramando o mal. O que nós devemos fazer é olhar as ações, as atitudes, os comportamentos, não somente o cargo ou aquilo que tentam transparecer. Eles tentavam transparecer zelo, eles tentavam transparecer cuidado. Mas o que eles estavam fazendo no oculto? Tramando a morte de um homem. Eram os sacerdotes que estavam fazendo isso. Da mesma forma como foram eles que tramaram contra Jesus. Um processo que em nada tinha a ver com as leis de Deus, eles massacram a lei, eles usam a palavra de Deus ao seu bel prazer para obter através dela vantagem. E isso acontecia naquela época, acontece também nos dias de hoje, e infelizmente continuará a acontecer. Não é o cargo quem vai demonstrar a santidade da pessoa. São suas atitudes, são seus comportamentos, são suas decisões. Hoje, infelizmente, é comum
que olhemos os cargos, os pastores, os diáconos, os obreiros, aqueles que estão envolvidos, os missionários, as missionárias, e esses nomes, os apóstolos que hoje apareceram aí, e a gente olha os títulos e fala, aquele é o pastor tal, aquele é o apóstolo tal. Título não significa nada, porque os sacerdotes estavam tramando contra o homem de Deus. Enquanto Paulo estava sendo tratado como marginal, os sacerdotes estavam junto com a autoridade recebendo a honra. Mas quem era o homem de Deus? Era Paulo, e não o sacerdote. E eles haviam bolado esse plano terrível, e Festo percebe que é algo estranho. Ele fala, olha, ele está em Cesareia, eu mesmo vou estar lá, que era a capital da sede onde ele trabalhava, do governo dele. Então ele já vê, não tem motivo de eu tirar o homem de Cesareia e levar para Jerusalém, porque eu mesmo vou ficar em Cesareia. Então se é para eu julgar o homem, que eu julgue lá. Mas ele sentiu que tinha alguma coisa errada ali no meio, mas ele queria ficar bem com todo mundo. Aqueles que querem ficar bem com todo mundo abandonam a justiça. E nós, às vezes, infelizmente, abandonamos a justiça também para querer ficar bem com todo mundo. Ele tinha a oportunidade de ser um bom juiz, de ser um bom procurador, um bom governador, e fala, olha, se lá atrás não julgaram esse homem com justiça, hoje eu vou julgar. Não quero saber o que está acontecendo aqui, não. Ele vai ter um julgamento justo. Mas não. Ele sabia que Paulo era inocente. Ele não viu crime nenhum em Paulo. Mas para ficar bem ali com os judeus, ele fica sempre fazendo essas concessões. E esse é um alerta que nós devemos trazer para as nossas vidas. Tomarmos cuidado com as concessões que nós fazemos para tentar agradar aqueles que, aos olhos humanos, podem nos trazer vantagem. As concessões que eu faço para agradar o pessoal do trabalho, as concessões que eu faço para agradar os meus conhecidos. Cuidado com as concessões, cuidado com essas brechas que nós abrimos, porque quando fazemos isso, nós abandonamos a justiça. E foi isso que Festo estava fazendo. Havia um plano terrível, e eles ficam ali assediando esse homem, ficam ali em cima dele. Vão os sacerdotes, vão as autoridades, eles vão até ele para tentar pressionar, falar, olha, tira ele de lá e traz para Jerusalém, porque em seu íntimo estavam planejando matá-lo. E assim vão tentar fazer. Festo chega diante de Paulo e pergunta a Paulo se Paulo queria ir ou não. Por que ele pergunta? Porque se Paulo falasse, não tenho nada a temer, eu vou mesmo. Ele fazia igual Pilatos fez lá atrás, ele lavava as mãos. Olha, o homem cismou de ir, pegaram ele no meio do caminho, não pude fazer nada. Fica bem com o judeu, fica bem com a autoridade romana, encerrou o problema, encerrou o assunto, acabou. Mas Lucas, como coloca aqui, que era uma tentativa, a revelia de Paulo, então já deixa claro que Paulo já estava esperando que houvesse um plano malicioso ali atrás. Né? Por que tu vai transferir? A mesma coisa, se nós formos pegar, trazer uma realidade, tem um bandido que eu considero muito perigoso, e ele está lá no Bangu 1. Eu quero tirar ele do Bangu 1 e quero colocar ele ali na delegacia de Ricardo. Tem lógica isso? Não. Se Paulo é tão perigoso e cria tanto tumulto, por que querem levar ele para Jerusalém e não deixar ele na fortaleza onde ele já está? Então tem um plano maligno por detrás. Não tem nenhuma lógica, não tem fundamento. É só a intenção mesmo de matar Paulo. Paulo percebe. E é por isso que ele vai dizer, olha, se eu cometi algum crime que mereça a morte, que eu seja julgado, mas que eu seja julgado da forma correta. Porque, como nós vimos lá atrás, Paulo era cidadão romano. Ele não poderia ser julgado pelas leis regionais. É como se fosse o nosso aqui no Brasil, foro privilegiado, onde aqueles que têm não são julgados pelos juízes de primeira instância. Eles vão lá para a última instância. E aqui Paulo apela para o Supremo da época dele, ele apela a César, que era o imperador. Então ele vai apelar, ele vai falar, olha, se é para ser julgado, que eu seja julgado, mas serei julgado pela lei. Eu apelo a César. Ele apelando a César, ele está dizendo, eu quero ir para o Supremo. Eu quero ser julgado lá.
E era um benefício, uma honraria que os cidadãos romanos tinham. Quando o cidadão romano se sentia injustiçado pelo juízo que aconteceu, ele poderia apelar ao imperador. Se fosse uma pessoa muito importante, seria recebida pelo imperador. Se não fosse o imperador, delegava alguém pela sua autoridade para julgar o caso. Se a autoridade romana acreditasse que o cidadão romano foi maltratado ou julgado indevidamente por uma autoridade regional, o jeito que eles resolviam era matando toda aquela gente. Então, quando Paulo joga a César, ele não está só levando para alguém que ele acha que vai julgar com justiça, que o imperador não quer nem saber disso. O que ele está fazendo é dando seriedade ao caso, porque se o caso realmente chegar lá no império, e o império vê que ele é inocente, o império vai castigar toda aquela gente, inclusive o procurador, se ele não agiu com justiça. Então, aí Festo fala, né? Se você quer ir a César, César você vai. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos, não necessariamente é que Paulo esteja confiando ou dependendo somente do juízo de um homem, né? Quando fala assim, eu apelo a César, não quer dizer que ele está confiando em César, ele está utilizando do direito. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, no nosso caso aqui, na nossa sociedade, eu apelo à Constituição. Eu pego lá a Constituição e falo, está escrito aqui que eu não posso ser condenado por isso. Esse julgamento é ilegal. E eu vou recorrer quantas vezes for necessário para que eu prove a minha inocência. Então, Paulo faz isso. Era uma apelação justa que ele aqui o faz e assim consegue. Versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava, ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia, até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu, amanhã o ouvirás. Agora chegou uma outra autoridade aqui. Olha como o caso é sério. Já mudou um, já mudou outro, já apareceu até rei na história e ninguém consegue resolver o caso. Por quê? Porque, como nós falamos, ele mesmo falou, ele não viu acusação contra Paulo. Não viu problema nenhum. O que ele viu foi o quê? Um problema religioso. E aí ele fala, né, de um tal de Jesus aí que morreu, um está dizendo que está vivo, eles estão dizendo que não está, mas eu não vejo crime nisso. Eu não vejo motivo para querer condenar esse homem à morte. E aí ele vai se consultar com o rei Agripa. O neto do rei Herodes, né? Ele é neto do Herodes o Grande e filho de Herodes Agripa I, que foi aquele que lá em Atos 12 se negou a entregar adoração a Deus e foi comido de bicho. Daí vem as músicas do Reteté. É ele mesmo, é o pai dele que morreu. O pai dele morreu assim. Ele era muito jovem para assumir o governo, então o Império Romano enviou delegados para assumir os governos e colocou ele apenas no governo de uma cidade. Posteriormente,
Conforme ele foi ganhando amizade com os romanos colocaram novamente ele de volta ao trono de Israel, sabendo que, embora ele fosse rei, a autoridade dele não estava acima das autoridades dos romanos. Porém, como ele era o governante regional, o Festo vai se consultar com ele. Ele foi receber, Festo é o novo delegado, é o novo encarregado romano de cuidar da região, então o rei foi cumprimentá-lo e foi acompanhado da sua irmã Berenice, que havia, né, uma fofoca, mas não se sabe se é verdade ou não, de que eles até teriam uma relação incestuosa. E se a gente for pegar o histórico da família de Herodes, a gente sabe que tudo é possível. Porque o avô dele ficava com a cunhada, o pai era um horror. Então, a gente não há provas, era um comentário, foi feito na época, Flávio Josefo anota que era um comentário que havia na época, mas que ninguém nunca pegou. Então, não se sabe se é verdade ou não. Mas ele vivia acompanhado dessa irmã. E ali eles foram cumprimentar a autoridade, e aí ele traz o problema. Ele fala, olha, cheguei aqui, as autoridades vieram falar comigo e já me trouxeram um problema terrível. É um tal de Paulo aí que está pregando e querem matar o homem, e eu não vi motivo para matar o homem, aí ele já vai se defender. Eu não fiz como o outro lá atrás, não. Primeira coisa que eu fiz foi julgar. A gente viu que não, que ele ficou 10 dias ainda conversando com o povo, aí ele falou que no mesmo dia que foi julgar. Mas tudo bem. Não, no mesmo dia já resolvi, já fui julgar, mas eu não sei o que eu faço. Por que ele não sabe o que faz? Paulo apelou para César. Paulo vai lá para o império e pode ser inocentado. E depois vai sumir no mundo. Mas quem vai ficar lá na região com os judeus é ele. E os judeus vão falar, foi só você entrar que esse cara saiu, hein? E iam para cima dele. Por outro lado, se ele quiser agradar os judeus e entregar Paulo para a morte, a autoridade do império um dia pode descobrir, tinha um cidadão romano lá e tu entregou ele para ser morto, sem julgamento. De qualquer jeito, ele já entrou no cargo com a corda no pescoço. E aí ele vai se consultar com alguém que não é lá muita coisa, mas que está ali na área e talvez até podia segurar a batata, né? Se Paulo morresse, ele falava, eu fui me consultar com o rei aí, aconteceu essa tragédia. Então ele chega para o Herodes Agripa II, né, que é esse que nós vimos aqui, e ele pede essa intercessão. Ele fala, olha, eu não sei o que fazer. E agora? O que eu faço? E o rei até que teve uma sabedoria, que é algo que a gente vê pela primeira vez no meio dessa família. Ele fala, eu vou ouvir o homem. Ele não sai dando conselhos sem antes ouvir o outro lado. Que é algo também que, por incrível que pareça, nós podemos pegar de exemplo de alguém da família de Herodes. Precisamos ouvir sempre os dois lados antes de tecer julgamentos. Muitas das vezes nós somos facilmente conduzidos por aqueles que ou trazem a notícia primeiro, ou por aqueles que são mais chegados, ou por aqueles que sabem se comunicar melhor. Mas muitas das vezes podemos estar sendo manipulados para atender um julgamento que não deveria. E depois, quando dá problema, vão pegar as nossas palavras. Se ele fala assim, pô, esquece esse cara, entrega logo esse cara na mão desses judeus, acaba com esse problema, e depois vê essa autoridade romana, tu acha que Festo não ia dizer que foi ele que falou? Falou, eu fui me consultar com o rei, deu nisso. Ele que é a autoridade regional aí. E isso acontece muitas das vezes conosco. Nós, às vezes, ouvimos uma história, já vamos sair na defesa ou no ataque de alguém, quando vê, ficamos na furada, e a própria pessoa, às vezes, que falou, já se esquivou, já foi embora, e nós ficamos. O que o Agripa faz? Eu quero ouvir o que esse cara tem para dizer. Quero saber que história é essa. Aí eu posso te aconselhar. Ele não tinha poder de tomar decisão, mas ele tinha o poder do conselho. Dar conselhos a alguém é algo muito sério. A gente fala de qualquer jeito, mas dar conselhos a alguém é algo muito sério. A pessoa pode seguir a nossa e se estrepar depois. Então ele vai ouvir, ele quer saber. Mas o que Lucas deixa sempre subentendido é o quê? Não há nenhuma acusação séria e, no fundo, todas as autoridades sabem que não existe nenhuma acusação séria contra Paulo,
Tudo isso aqui é um movimento político. Tudo isso aqui é barganha das autoridades para que um possa beneficiar o outro. E nós vamos ver isso durante toda a história da humanidade e continuaremos vendo até o final. Sempre haverão essas perseguições contra o povo de Deus que não têm base em absolutamente nada. E nós vemos nos dias de hoje as tentativas que existem dos poderes políticos de perseguirem os costumes e as tradições cristãs sem ter base alguma, sem ter, de fato, nenhum problema sério para resolver, mas que vai beneficiar grupos, vai beneficiar pessoas. Então, eles jogam com as vidas, eles jogam com as pessoas. Mas, queridos, o que nós precisamos nos lembrar? Lá atrás, o Espírito Santo falou que Paulo iria pregar em Roma. Nós estamos vendo todos os governantes humanos aqui tramando, agindo, fazendo de tudo. Mas no controle dessa bagunça toda está o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele já havia dito que Paulo iria para Roma. Então, todo esse movimento, tudo isso aqui, está acontecendo exatamente para que a vontade do Senhor se cumpra. Então, quando nós olhamos a realidade do mundo e falamos, esse mundo está na mão dos homens perversos, está na mão dos corruptos, está na mão daqueles que não amam a justiça. As autoridades fazem o que querem e não querem saber de ninguém. Ainda há um Deus soberano no controle de todas as coisas. Deus está no controle de toda essa situação. Ele já havia falado lá atrás como ia acontecer. E assim está acontecendo. Esse rei Agripa, ele vai ficar no trono até o ano 70, que é quando o povo de Israel vai verdadeiramente se rebelar contra Roma e vai acontecer a maior chacina já vista contra aquele povo em Jerusalém. O rei Agripa, ele escolheu ficar ao lado de Roma. Então, mesmo sendo ali o rei regional de Israel, ele foi contra os cidadãos de Israel e, junto com o Império Romano, ele ofereceu as suas tropas para que eles matassem todas as pessoas e destruíssem o templo. Então, quando nós estamos vendo aqui esse rei Agripa, ele não tem preocupação nenhuma com a vida de Paulo. Nem Festo tem preocupação com a vida de Paulo. A única preocupação deles é que não pegue para a gente depois. Se esse cara vai viver, se esse cara vai morrer, não nos interessa. O que interessa é, nós vamos nos beneficiar ou vamos sofrer consequências por essas decisões? É só isso que importa para esses homens. O que já mostra para nós que nós não devemos nos iludir com aqueles que estão no poder. Não devemos ser fantasiosos em acreditar que sempre aqueles que estão no poder vão interceder ou vão defender as nossas causas. Cada um defende seus próprios interesses. O que nós precisamos fazer é ser como Paulo, que ainda que procurem, não acham nada contra a vida dele. Ainda que todas as autoridades do mundo estejam contra mim, que eles fiquem com ódio de saber que não tem nada para apontar na minha vida. Eu sou um cidadão honesto, eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa respeitável. O testemunho de Paulo é maravilhoso. Esse homem está na fila da morte para ser assassinado há mais de 2 anos. Um império inteiro conspirando contra ele e não acham um crime para jogar nas costas desse homem. A imagem de Paulo é muito diferente, infelizmente, da imagem que a igreja hoje passa para o mundo. Porque hoje o crente é atacado, muitas das vezes, não por estar pautado na palavra de Deus, mas por ser desonesto, por ser uma pessoa que não inspira confiança. Os pastores são atacados não por serem pastores, mas por serem ladrões, por serem corruptos. Os sacerdotes da época estavam metidos ali com essa politicagem toda e hoje, infelizmente, muitos sacerdotes continuam envolvidos nas politicagens. Não querem saber de valores, não querem saber de nada, querem saber daquilo que lhes trará vantagem. Por isso,
O nosso olhar sempre deve ser acima da autoridade terrena, olhando para Deus Todo-Poderoso. Ainda que as autoridades desse mundo todo sejam corruptas, eu tenho um Deus que é justo. E eu me mantenho justo para agradá-lo. Porque, no fim, o único juízo que realmente conta é o juízo dele. E agora Paulo está diante do rei. No dia seguinte, versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Lucas já joga essa alfinetada com grande pompa, para dizer que foi uma grande palhaçada mesmo. Foi aquela entrada triunfal, e entra ele, entra a irmã dele, entram as autoridades, entram todo mundo, para não mudar absolutamente nada. Versículo 24. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido, versículo 24. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especificamente diante de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo a escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Vejam, o Império Romano era um império totalmente perverso, totalmente sujo, promíscuo. Mas até mesmo naquela época, pelo menos a justiça funcionava um pouco. Olha a seriedade. Ele não quer enviar o homem para o imperador sem ter uma acusação. Ele vai mandar o homem para ser julgado sem ter acusação nenhuma. Hoje julgam sem acusação nenhuma. Mas naquela época não podia. Não tinha acusação. E ele está pensando, o que eu vou falar? Eu vou mandar o homem para o imperador. Vai chegar lá e vão perguntar o que ele fez. E eu não sei dizer o que ele fez. O que vai acontecer? Quem é que vai sofrer depois? É ele mesmo. Você mandou um inocente para cá para ser julgado, tomou o tempo do império para julgar um homem que nem você viu problema nisso? Só, no mínimo, ia ser castigado se não morresse. Então, ele está precisando de um apoio. Ele chama as autoridades, ele chama para que façam uma investigação, para que alguém diga o que podem jogar na conta de Paulo, porque não tem nada pelo qual Paulo possa ser acusado a ponto de ter que ir para a maior autoridade de sua época. Não tem nada. A gente viu essa pompa toda aqui do rei, e na próxima semana nós vamos ver Paulo se defendendo com o rei argumentando com ele, né, ao ponto do rei ficar tão impressionado com a forma que Paulo fala, que ele diz, olha, se você continuar falando, eu vou virar cristão. Porque Paulo vai falando a verdade, a fé dele, aquilo que ele crê, naquilo que ele acredita. E o rei fica chocado ao perceber que não tem motivo, não tem razão para ele estar sofrendo tamanho julgamento. Irmãos, nós não devemos ficar preocupados se vamos sofrer os julgamentos desse mundo ou não. O que nós devemos estar preocupados é em não dar razões para que eles achem em nós motivo para julgar. Que eles julguem, mas que eles fiquem igual a esses homens aqui, desesperados, procurando alguma coisa para dizer e que nada encontrem. Porque nós somos cidadãos decentes, nós somos representantes do reino dos céus. O rei Agripa e a sua irmã vieram com toda a pompa, né? Mas sabe o que poder eles tinham para resolver essa situação? Nenhum. Eles não podiam nem absolver e também não podem mais impedir que Paulo vá a Roma, porque ele já apelou. É direito dele ir para lá. Eles só estão discutindo o que eles vão dizer, o motivo que levou ele ir para lá. Mas eles não têm mais poder nenhum, nem de absolver,
e nem de executar, mas eles chegam com toda a pompa, com toda a pose, e são tratados como aquilo e tudo mais, e Festo trata eles como são esses que vão resolver o meu problema. Quantas vezes nós não confiamos em pessoas falhas, terrenas, que nada podem fazer por nós, e as tratamos com uma pompa, acreditando que são eles que irão resolver os nossos problemas. É ele que vai resolver isso aí. Já coloquei na mão de fulano de tal. Ih, já falei com aquela pessoa. Está resolvido esse negócio. E o vereador tal, o deputado tal vai chegar lá. Quando ele chegar lá, ele vai resolver. Resolver nada, fazer nada. Fazer nada. Da mesma forma como esse homem não vai fazer nada. Ele vai ali, vai sentar, vai ouvir, mas no fundo não vai resolver absolutamente nada. Por quê? Porque Deus já havia determinado que Paulo iria para Roma e ele vai para Roma. Não deposite suas esperanças em pessoas. Não deposite sua esperança em autoridades, sejam elas autoridades políticas, autoridades civis, juízes ou até mesmo as autoridades que nós temos na igreja. Não deposite suas esperanças em pessoas, elas são falhas. E nada podem fazer para salvar a tua vida. Nada podem fazer. Eu estou pregando para você, mas eu não tenho poder para salvar a tua vida. Não tenho. E talvez eu nem queira, porque você não sabe como está o meu coração aqui em cima. Só Deus pode. Só Deus pode. Só Deus pode. E se você colocar Deus em primeiro lugar, ainda que eu diga para você que eu preguei aqui, mas que tudo isso aqui era uma mentira, você vai deixar eu ir embora e vai continuar. Eu confio no meu Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A minha salvação pertence ao Senhor. Paulo estava diante de um rei humano que nada podia fazer por ele. Mas nós estamos constantemente, todos os dias, diante de um rei, que é rei soberano sobre todas as coisas, rei dos reis, dono do universo. Todos os dias nós estamos à vista dele. E ele não precisa que ninguém aponte os nossos pecados. Ele sonda e conhece cada um dos nossos caminhos. Ele sabe exatamente tudo o que pensamos. Até mesmo os pecados que sequer chegamos a cometer, ele já os conhece. E se não bastasse já isso, o acusador está fazendo já o papel de acusar os nossos pecados. Nós estamos diante de um rei real, de um rei vivo e verdadeiro, que está acima de todas as autoridades dessa terra. E diante desse rei eu pergunto, como está a nossa situação perante ele? Estamos justificados pela graça de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, ou estamos na situação de réus, que permanecem cometendo os mesmos erros, sem se preocupar com o juízo? Mas o juízo virá. O juízo virá. Paulo apelou a César, que era a maior autoridade daquela época. Nós, como igreja, precisamos apelar a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Somente Jesus Cristo pode nos livrar do juízo. Somente Jesus Cristo pode nos livrar do pecado. Somente Jesus Cristo pode nos livrar da maldade desse mundo. E ainda que nós vejamos os sacerdotes, as autoridades se corromperem, nós temos uma segurança: o nosso Deus é perfeito, Ele não se corrompe. O seu juízo é real. Vamos orar. Feche seus olhos. Ó Rei Jesus, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Estamos diante da Tua mesa, Senhor, onde nós iremos nos lembrar, ó Pai, do Teu sacrifício na cruz, Senhor. Judas participou dessa mesma mesa, Senhor, e ainda assim estava endemoniado e traiu o Mestre momentos após, Senhor. Nós, ó Deus, estamos diante da Tua mesa, Senhor, e pedimos em nome de Cristo Jesus, limpa os nossos corações, Senhor. Limpa os nossos corações, ó Deus.
Dá-nos, ó Pai, o temor necessário, Senhor. O temor de saber, ó Deus, que nós podemos enganar a todos, até mesmo a justiça dessa terra, mas jamais enganaremos o Rei dos Reis, que tem verdadeiro poder para salvar e condenar. Ó Senhor, diante de Ti, ó Pai, diante de Ti nós apelamos, ó Deus, a Tua misericórdia. Nós apelamos a Tua graça, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Se o nosso testemunho, Senhor, não tem sido um testemunho que verdadeiramente demonstre, ó Pai, que as nossas vidas são corretas diante dessa sociedade, meu Deus, salva-nos, ó Pai, limpa o nosso coração, que possamos ser um testemunho vivo, ó Deus, que até mesmo os nossos inimigos, ó Pai, não possam encontrar nada para qual nos acusar, Senhor, porque, ó Deus, estamos baseados não somente na lei dos homens, mas principalmente na Tua lei sagrada, Senhor, na Tua palavra, Deus, que é a espada, Senhor, de 2 gumes. Senhor, Deus da glória, quantas vezes, ó Deus, nos vemos como Paulo nessa situação tão impotentes, ó Deus, vendo o mundo girar, vendo as autoridades tomarem decisões, vendo os tempos mudarem, vendo os governantes entrando e saindo, ó Deus, e sentindo muitas das vezes que esse mundo está entregue ao nada, Senhor. Que verdadeiramente são os homens maus que governam sobre tudo e compete a nós unicamente chorar e nos lamentar. Senhor, que a Tua palavra continue nos dando a certeza que Tu está no controle de todas as coisas. Nada acontece, ó Senhor, sem a Tua permissão, Senhor. Nada acontece. Até mesmo a maldade dos homens está debaixo da Tua autoridade. Eles só vão até onde o Senhor permite. E quando for do Teu agrado, o Senhor os destruirá com o sopro da Tua boca, porque o Senhor levanta e o Senhor derruba. O Senhor derrubou Herodes, levantou outro, Senhor. Tu tens todo o poder e toda a autoridade. E o destino daqueles que não Te glorificam é serem comida de bicho, Senhor, como os reis daquela época. Que as nossas vidas possam glorificar o Teu nome, Senhor. Que o nosso comportamento possa glorificar o Teu nome, ó Deus. E que mesmo, ó Pai, nas situações mais adversas das nossas vidas, continuemos fiéis a Ti, Senhor. O ministério desse homem, Senhor, a qual nós lemos aqui, Pai, não se baseia nos momentos de triunfo dele, mas na fidelidade que ele teve a Ti, mesmo quando teve a oportunidade de ser corrupto, mesmo quando teve a oportunidade de Te negar e abandonar o caminho, Senhor. Ele se manteve fiel à Tua palavra, ele se manteve fiel ao Teu chamado, e que nós também possamos, Senhor, ser um povo fiel a Ti, ó Deus, fiel a Ti, Senhor, pois somente o Senhor é verdadeiramente digno de toda a nossa adoração. Vem, Jesus Cristo, nosso advogado fiel, representa-nos, ó Deus, diante desse mundo e perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.